Dagat pode ser muito melhor do que você imagina. Você pode limpar salas e remover todas as defesas dos inimigos usando apenas a sua cavalaria. Você também pode fornecer muito dano crítico para todas as suas armas equipadas. Tudo isso com energia infinita, enquanto você também se encontra imortal no modo espectral. Mas, e se eu te dissesse que não é só isso o que ela faz, além de também ter foices espectrais que absorvem e causam dano real nos inimigos, ignorando completamente a armadura deles. Ela também pode fazer com que um efeito de status viral apenas, e é claro, utilizando da maneira correta, seja tão forte quanto 10 efeitos de status virais em qualquer outra situação. Tudo isso e mais um pouco a gente vai ver nesse vídeo. E lembre-se, você pode ajudar o canal se tornando membro, fazendo uma doação ou até mesmo compartilhando o vídeo. Antes de tudo, precisamos entender melhor como funciona a sua segunda habilidade, Doom, porque com ela a gente condena os inimigos, e ao causar dano nesses inimigos condenados, nós ativamos a Ira Fantasma, aonde surgem foices espectrais em cima dos inimigos que basicamente absorve 35% do dano que a gente causa com arma e habilidade para em seguida devolver em dano real, ou seja, um dano que ignora por completo a redução de dano do inimigo com a armadura. E as habilidades da Dagat também têm uma interação extra quando atinge um inimigo condenado. A primeira habilidade, por exemplo, além de aplicar viral nos inimigos e causar lentidão neles também, espalha o efeito da condenação em 15 metros para inimigos próximos do inimigo atingido. Enquanto a sua terceira habilidade, Grave Spirit, te fornece um seguro de vida enquanto a habilidade está ligada. Ao invés de você morrer com dano letal, você acaba se salvando e entrando em um modo espectral, ficando imortal por 10 segundos. Os inimigos mortos enquanto você está dentro desse plano dropam um orbe de vida garantido, o que significa que você pode restabelecer toda a sua energia usando apenas o Equilibrium. E no fim da imortalidade é necessário esperar 25 segundos para ligar a habilidade novamente, infelizmente. Além disso, essa habilidade também te fornece um aumento de dano crítico que funciona aditivamente com mods para todas as suas armas, e essa bonificação é dobrada em inimigos condenados. Infelizmente, esse aumento de dano crítico não funciona no modo espectral, mas não se preocupem, porque a gente vai resolver isso. E por último, mas não menos importante, a gente tem a Cavalaria, a quarta habilidade que, ao ser invocada, causa dano viral nos inimigos que estão no caminho e quando atinge inimigos condenados, acaba removendo todas as suas defesas também. E é claro que é muito importante saber de algumas coisas como, tanto o dano e a remoção de defesa é individual dentre os cavalos. O que significa que, por exemplo, se você tem 50% de redução de defesas, uma conjuração é suficiente para remover tudo, porque mais de um cavalo atingiu o inimigo. Também é muito legal saber que a cavalaria percorre 15 metros por segundo, e nesse caso, alcance não afeta a distância da habilidade. Na verdade, o que faz isso é duração, já que os cavalos seguem andando até o final da habilidade. Então, para você saber a distância percorrida pelos cavalos, é só você fazer uma pequena conta onde você vai multiplicar os 15 metros pela duração e vai acrescentar mais 5 e você vai ter a distância total. E, bom, antes que eu me esqueça, a passiva dela é até interessante porque te dá 35% de chance de aumentar a eficiência de orbes de vida e energia em 300%. Um orbe, por exemplo, pequeno de energia, te fornece 25 de energia. Se ele acabasse ativando a passiva, se transformaria em 100. Porém, infelizmente, isso acaba não sinergizando com o Equilibrium se um orbe de vida acabar, por exemplo, ativando a passiva. Equilibrium vai converter a mesma quantidade do que converteria se o orbe não tivesse caído na passiva. Em contrapartida, você pode utilizar fragmentos amarelos de eficiência de energia, porque eles funcionam de forma multiplicativa, sendo aplicados separados da passiva. Porém, acaba que não vale tanto a pena investir nisso, tem coisa melhor para você colocar nos fragmentos. Enfim, dito isso, agora a gente vai entender melhor como funcionam as foices espectrais. Como sabemos, elas absorvem 35% do dano causado no inimigo condenado e redireciona depois de 2 segundos. Podemos aumentar o dano redirecionado em 100% com 286% de força na build. No meu caso, eu estou usando mais do que isso, mas enfim. Dessa forma, a foice causa o mesmo dano que a gente causa no inimigo condenado. Então, se, por exemplo, a gente causa 10.000 de dano, o mesmo dano de 10.000 seria causado pela foice também depois de 2 segundos.
Porém, podemos ampliar o dano causado na vida do inimigo com efeito viral, e é agora que as coisas começam a de fato ficar muito interessantes. Quero avisar já que eu vou usar o exemplo de um proc viral apenas por motivos de consistência. Eu não quero considerar uma quantidade que não é garantida em missões normais, até porque os inimigos provavelmente morreriam antes mesmo de receber ali, por exemplo, 5 acúmulos virais. Dito isso, um proc viral aumenta o seu dano em 100%, ou seja, em outras palavras, um proc viral dobra o dano que você causa na vida do inimigo. Então, por exemplo, se a gente for causar os mesmos 10.000 de dano na vida de um inimigo condenado, porém agora ele estando sob efeito de status viral, um proc viral, o seu dano na verdade é de 20.000, e ao invés da foice devolver os 20.000 de dano, o dano dela também é bonificado pelo viral, sendo multiplicado novamente. Então ela redireciona 40.000 de dano, 4 vezes mais o dano que você causaria sem o viral. Sendo assim, podemos ver que um efeito de status viral usando a Daggett pode ser quase tão forte quanto 10 normalmente seriam em uma outra situação usando outro Warframe. Lembrando que eu estou considerando apenas um proc viral no inimigo. Quanto mais efeito de status viral você aplicar nele, mais o seu dano é multiplicado. Podemos também usar o mod de ampliação da terceira habilidade Spectral Spirit, que, além de te tornar imortal logo na ativação da habilidade, também te bonifica com bônus de dano crítico enquanto você tá imortal, diferente do que a habilidade faz sem o mod. Além disso, com esse mod você também pode condenar inimigos causando dano com armas ou habilidades, dando uma praticidade absurda para você causar dano com qualquer coisa. Então, sabendo disso, Narrow-Minded para mais duração, assim a gente pode ficar o maior tempo possível no modo espectral. Você também pode usar Primate Continuity junto se preferir, porém no meu caso eu não vou estar utilizando aqui. Enfim, como eu disse, usando esse mod, atacar um inimigo condena ele no mesmo instante, porém, esse primeiro acerto não conta para acumular o dano da foice e também não te fornece o dobro de dano crítico, até porque, no momento do primeiro acerto, o inimigo não estava condenado. O próximo hit, em seguida, será bonificado normalmente. Sabendo disso, o ideal é utilizar armas que causam dano em área para condenar o máximo de inimigos por segundo. O Melee Influence segue sendo a melhor escolha para isso, já que além de condená-los, você pode espalhar efeitos de status como viral e elétrico, fazendo com que você consiga acumular muito dano sem necessariamente ter que atingir o inimigo diretamente. E nesse caso, é claro que qualquer melee bem buildado com Melee Influence vai funcionar muito bem. Então, você pode usar o que você bem entender se você sentir que tá funcionando bem. Armas com um bom multiplicador de dano crítico base também são aconselháveis aqui de você utilizar, porque você pode tirar o máximo de proveito da bonificação da terceira habilidade. A Nucor Curva, por exemplo, tem 5x de multiplicador crítico base, com mais 300% da terceira habilidade, ela vai para 20x, e quando você equipa o Primate Target Cracker, ela vai para 25.5x de multiplicador crítico. Além de que também você pode usar o explosivo, que é uma ótima opção para lidar com multidões, já que o dano em área do status também condena os inimigos. Nesse caso, não só no Corcova, mas qualquer arma de feixe com um multiplicador de crítico interessante vai funcionar muito bem nas mãos da Daggett. E como a gente está usando o mod Spectral Spirit, no final da habilidade, no fim da sua imortalidade, cada inimigo que você mata reduz o cooldown de ativação em 1 segundo. Então, basta usar Rolling Guard e limpar tudo com a sua arma, matar todo mundo, para você poder se beneficiar novamente da imortalidade. Você também pode, por exemplo, assim como eu, usar Brief Respite na aura, que acaba te dando um pequeno Shield Gate, além de que também pode ser usado junto da quarta habilidade, que te mantém imune na conjuração, sendo uma forma segura de te manter vivo, enquanto você acaba reduzindo, matando inimigos para diminuir o cooldown e ligar a terceira habilidade novamente. Se você preferir, você pode usar um Aegis para te ajudar na sobrevivência uma hora ou outra, ou, por exemplo, usar algum arcano que te forneça aumento de dano para a arma que você está utilizando. E não se preocupa, se você não gosta de Shield Gate, você pode usar, por exemplo, aqui um Ceifador Arcano e um Bênção Arcana para você ter mais vida, junto do Adaptation, para você conseguir se curar enquanto você mata inimigos com seu melee. Sendo assim, você consegue ficar vivo com certa tranquilidade até você conseguir entrar na imortalidade novamente.
E agora, falando em Helminth, infundir Roar aqui, a habilidade do Rhino, é a opção mais versátil porque bonifica tudo, primária, secundária, melee e outras habilidades. Se você quer o máximo de versatilidade possível, você vai preferir usar Roar. E a habilidade que a gente vai remover acaba sendo a primeira. Infelizmente, a gente não pode remover a segunda. Mesmo a gente aplicando o efeito da segunda, usando o modo de ampliação da terceira habilidade, se você remove a segunda, infelizmente você começa a limitar o quanto de dano a foice espectral pode absorver. Então, meio que para você poder se beneficiar ao máximo do redirecionamento de dano dessa foice, você vai querer simplesmente tirar a primeira habilidade. E agora o que te resta fazer é simplesmente ser feliz. Você pode levar um Nautilus porque ele tem um mod de preceito Cordon que puxa inimigos e junto disso você pode levar também uma Primer e, é claro, assim você pode juntar inimigos e soltar a cavalaria para ela pisotear tudo que tá na frente dela. É uma opção muito sólida e muito divertida também. Porém, se você não quer usar a quarta habilidade, se você quiser usar só a arma de fato para matar inimigo, você pode colocar Roar no lugar da quarta habilidade. Levando em consideração que eu tô usando Precision Intensify na build, Roar vai se tornar ainda mais forte. De fragmento aqui eu tentei dar uma mesclada, eu coloquei 3 de aumento de força e 2 de aumento de dano crítico. E nesse caso aqui, sinceramente, vai da sua preferência. Se você quiser bonificar só o seu melee, você coloca tudo de aumento de dano crítico para melee. Se você quiser bonificar tudo, você vai acabar colocando tudo de força. No fim das contas, você acaba decidindo o que você vai fazer. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça que se você quiser ajudar o canal, sua ajuda vai ser muito bem-vinda. E é isso, valeu, tamo junto e é nóis.